assim... Mas uma consideração que pode ser contrária. O pessoal pode pensar de maneira contrária. Então, ali quanto ao trancaço. Tem mais alguém? Tem aqui a Beatriz, a Bruna. Eu não escrevi? Valtenir, amigo do Ruggiero. Vamos lá? Bruna, rapidão. Bom, gente, em relação ao trancaço, alguém perguntou sobre a questão da legalidade, o risco da greve ser julgada ilegal. Bom, a fala do Reinaldo me contempla em relação à justiça, então a gente não pode se iludir, cada tribunal, infelizmente, não vai ser neutro. Acontece que a gente leu bastante alguns textos do professor de Direito da USP, Jorge Luiz Souto Maior, e ele deixou uma coisa muito clara. Normalmente, em relação aos piquetes, aos trancaços, as pessoas dizem que você está impedindo o direito de ir e vir das pessoas. O que ele colocou é o seguinte: uma deliberação coletiva, que é uma deliberação de uma assembleia, ela está acima desses direitos individuais. Tá? Então, existe respaldo legal para piquetes, para trancaços, mas não há garantia de 100%, porque a gente não pode confiar na justiça. Em relação à comissão e às reuniões via Skype, eu só queria complementar, não é só para aumentar a agilidade das informações, é também para a gente ter respostas no mesmo sentido e construir não só um, mas vários atos, não só trancaços, de diferentes aspectos, em várias cidades do estado todo no mesmo dia, no mesmo horário. O Dr. José Francisco também falou no mesmo sentido que o Souto Maior, quando ele esteve em Marília, nós filmamos e divulgamos esse vídeo no Facebook. Inclusive, amanhã em Marília vai ter trancaço e vai ter um membro do Ciclo que vai participar do trancaço com a gente. E a Assis publicou no Facebook que vai fazer um trancaço amanhã também. Qualquer coisa fazemos igual a Augusto. Deixamos subirem a pé. O direito de ir e Próximo aqui é a Beatriz. Ó, pessoal, e esse vídeo está na internet, no Facebook. Vou começar falando então do Facebook, que ela colocou a proposta de Skype. Não sei se todo mundo tem Skype, mas a gente já está tendo a experiência de fazer essa reunião, a gente chama de videoconferência dos grevistas. Então a gente tem alguns membros de Ilha Solteira, de Guaratinguetá e São José dos Campos. Na verdade, a gente usou isso como uma atividade paralela que cada um podia fazer em casa nas manhãs dos jogos. Então foi bem legal. E isso é bastante rico mesmo, porque a gente está sabendo a situação de todo mundo. Só que a gente está fazendo pelo Facebook, já aproveitando e identificando as pessoas que estão ali no grupo do Cinto Nesp, convidando os que são mais afins. Até queria convidar mais gente para isso e aproveitar a proposta dela. E foi no Facebook que eu fiquei sabendo do trancaço deles e de todo esse cuidado com a legalidade, né? Porque eu falei, gente, eu não vou fazer, o pessoal da minha unidade pede, né? Os não grevistas, né? Eles pedem, façam trancaço, proíbem, que a gente daí não entra. Poxa, não queria fazer. Mas, o pessoal, os telegão de cima do muro. Mas, a partir dessa informação, parece que vocês mandaram um folheto um dia antes, né? Avisando, foi isso? Não? Então, porque para mim, o meu histórico de greve ou trancaço, ele tinha um elemento de surpresa. E isso era complicado trabalhar, né? De repente as pessoas chegarem lá e não poderem entrar. Mas essa maneira que eles fizeram, divulgando, avisando a população, a comunidade, olha, amanhã a gente vai realizar um trancaço e você não vai conseguir entrar com o carro. E deixando o ir e vir a pé, a mim parece que está tudo certo. Então é o que a gente pretende usar lá. A gente já deliberou isso pelo comando de greve. Até queria me desculpar, o São José dos Campos está aparecendo em branco lá as assembleias. A gente não está fazendo assembleia por causa do paredão que eles montam para derrubar a gente. E então a comissão. Aí é isso. Só quero fazer uma consideração, pelo que o João falou, é muito importante nós analisarmos que deliberar algo aqui não pode ser
entendido que todo lugar é igual e todo lugar tem condição de realizar da mesma maneira, tá? Explico que eu não tenho medo de pressão política ou jurídicas de realizar trancaço em Rio Claro, por exemplo. Acredito que meus colegas aqui de Rio Claro também não têm esse medo, não temem da mesma forma. Mas, como já se ventilou a possibilidade do dia 31, já me mandaram milhões de mensagens aqui. Tiago, se não tiver no dia 31, a gente não consegue fechar portão. Entendeu? É uma realidade política, cultural daqui, que muitas vezes nós não conseguimos realizar atitudes desse nível. Ok? Então isso precisa ser considerado. Vamos deliberar? Só que entender que muitas unidades podem não conseguir realizar, assim como os atos que vão para São Paulo, que muitas unidades acabam não participando também. Okay? Aí pediu o Wagner do IA e o Alberto também quer falar. Vai. Você também? Só lembrando isso, essas propostas são indicativas, a gente vai levar para as assembleias. Então, discutir cada uma, senão... Como ele bem disse, isso fica difícil porque cada lugar tem uma particularidade. Eu vou explicar, por exemplo, o que acontece no Instituto de Artes. Aqui, por exemplo, a vigilância são servidores. No Instituto de Artes, a vigilância, no meu caso, eu sou um deles. Nós trabalhamos só internamente. A vigilância externa é terceirizada. Como você vai chegar lá, por exemplo, de manhã e falar que vai fechar o prédio, que eles abrem, eles fecham, eles passam a noite, são 24 horas. Você vai chegar lá, você vai falar para ele, eu vou fechar o portão, sendo que eles estão no exercício do trabalho deles, no exercício da função, você pode atropelar isso? Eu vou lá, vou tomar a chave do carro e vou fechar o portão? Vou lá, meu chefe desce, vai lá e arrebenta o cadeado, porque ele está no direito dele. É difícil. É complicado. Eu acho que não funcionaria. Gente, é isso, ó. O que foi falado aqui não é... Veja, não estamos tirando daqui e vai fechar o negócio. Nós temos que dar um direcionamento. E essa é uma ação, por todas as questões que já foram colocadas aqui, jurídicas, se pode, se não pode, não tem essa conversa. Quer mais trancaço que estão fazendo com a gente? Quer mais prejuízo? Então, né? É um prejuízo para começar aqui, prejuízo é o nosso que está acontecendo agora no nosso salário. O prejuízo é para nós que está acontecendo. Essa ação é mais uma ação que já foi feita outras vezes, que pode ser feita. Tem todos os questionamentos. Agora sim, aquela que puder fazer, tiver a Assembleia fazer a discussão, não, vamos fazer nesse dia 31, o indicativo sai daqui. Acho que o indicativo não tem problema não, aí cada um vai avaliar na sua unidade, a sua situação, a sua função. Bota em votação e pronto. Isso, eu acho que a discussão é, colocamos aqui e morreu o assunto, o indicativo, vai sair daqui o indicativo, tem que sair. Um outro ponto importante, ó, porque assim, em algumas unidades tem questões assim, nós temos um trabalho conjunto, né, com alunos e docentes. Às vezes vai chegar lá, o docente que está no comando junto com a gente vai falar assim, não, nós não decidimos isso, não queremos isso. Então nós temos que discutir. Então assim, indicativo, sai daqui e ponto. Né? E aí, como fazer esse dia, é importante que se faça. Quem puder fazer, tem que fazer mesmo. É uma ação importante para a gente, porque enquanto a gente está discutindo lá, essa ação está acontecendo, chega lá para a reitoria vai dizer assim, bom, o negócio está pegando mais ainda. Então é importante sim essa ação. Agora, na dificuldade que cada um tiver na sua unidade, nós vamos implantar ou não. Vamos discutir nessa assembleia lá. Tudo bem? Eu sou de Botucatu. Quanto ao trancaço, lá em Botucatu não é possível de ser feito, porque tem na entrada do campus, para todas as especialidades, tem o hospital das clínicas. Então, a gente tem ambulância que está chegando, tudo a gente não pode fazer. O que nós fizemos para nós passear? Deu resultado? Na entrada do campo, nós fizemos um piquete, com faixa fora, Marilza, e comunicando da passeada. Isso surtiu bastante efeito.
mesmo sem fazer o trancaço. Eu acho que cada unidade pode optar por como fazer, como chamar a atenção do pessoal. Pode trancar o protocolo, ou seja, a forma de cada unidade decidir. É um indicativo. Vamos discutir aqui a forma. Eu acho que a discussão da forma cabe a cada unidade, né? Então, o João coloca a votação, então? As propostas é isso de cada unidade. Não, mas tem que sair indicação daqui, né? Se discuta, não se Pessoal, vamos lá. Podemos seguir como tinha começado, é isso? Então vamos lá. Vamos votar o trancaço, João? Trancaço, então. A proposta no dia 31 agora. A proposta da Bruna, da comissão. Tem alguém contrário à comissão? Tá, então... Eu acho que a proposta da Bruna a gente já volta com a extensão do horário, porque não vai ter jeito. Então, já vamos considerar tudo bem, um teto de 5 horas, a Bruna fica na proposta dela, a gente vota em bloco a proposta 2. Então, acho que tudo bem, os favoráveis à proposta número 2, então se manifestem, levantando o braço. Contrários à proposta número 2, se manifestem. Um contrário, abstenções. 4 abstenções. Então está aprovado. Freitas Botucatu. Freitas tem propostas genéricas, não tem ponto, vamos fazer isso no tal dia ou tal. Eu acho que isso também é algo que, imagino, não tenha ninguém contrário a esse tipo de mobilização. Tem alguém contrário a... Eu só queria complementar. Assim, essa comissão estadual de mobilização em Marília foi discutida como também um instrumento de pós-greve a gente levar adiante a discussão desses itens que são importantes para nós. Paridade, isonomia, criminalização. Então, essa comissão é que daria conta, pós o período de dissídio, de continuar isso, criando essa conscientização política ao longo do ano. Tudo bem, pessoal? Está entendido na proposta, é isso então? Pela Comissão Estadual de Mobilização. Não só no momento de greve. Porque os problemas vêm depois da greve, né? Tudo bem, pessoal? Está entendido? Só uma pergunta. E a composição dessa comissão vai ser feita quando? Até essa anterior aqui, ó, Comissão Estadual de Mobilização. Essa vai continuar. É essa. Mas a comissão que você Ficamos convencionados assim, cada unidade indica 2 representantes, a gente vê um prazo para indicação, tramita para todo mundo as indicações, até a gente bater o martelo na comissão, tudo bem? Os comandos não. Tem uma proposta assim. Essa comissão seria interessante a gente levar para o fórum da frente, definir para dar expansão dessa comissão. Ela está muito vaga, muito genérica. Então, aí, Mas é um outro momento, assim, vaga. Essa comissão, por exemplo, não sei se você está falando, né, para o fórum, seria a proposta do estadual. Depois do estadual, a gente ter esses contatos. eu acho, olha, veja bem, sugestão, mas eu acho que poderíamos construir a comissão dessa maneira, e depois do primeiro trabalho a gente definir o que, até onde cabe e tanto não cabe, tem questões legais, inclusive. Não adianta eu levar 82 pessoas para o fórum, não vai entrar, não vai participar, inclusive. Tá certo? Então tem questões legais para serem tratadas. Então acho que poderia se
aprovamos a comissão, a composição delas, e depois, numa primeira reunião, a comissão poderia estabelecer ali o que pretende, vai ter presidente, não vai, como faz, como não faz. Poderia ser, gente, para a gente não... Só uma coisinha, o texto que a gente distribuiu, fala se possível a gente já tirar uma data para essa primeira reunião do Skype, só para agilizar as coisas para as pessoas elegerem os representantes logo. Quer indicar uma data, Bruno? Tudo bem, pessoal? Fica para a semana que vem. Como limite, segunda a sexta, um dia a gente combina, e aí as pessoas se encontram, como é que é? Se encontram eletronicamente, né? Certo? Bruna, pode ser? Mas o pessoal vai levar para a Assembleia e vai entrar em contato com a Bruna, então. Ó, veja bem, então vamos lá, questão prática. Vai levar para a Assembleia entrar em contato, não vai ter essa semana, tá bom, Bruno? Não, semana que vem. Bom, tá, vamos aí, tá? A gente passa aqui depois um contato da Bruna e tal, para ver como é que conduz isso, tá bom, gente? Então vamos lá, do Freitas saiu? Tudo bem? Podemos considerar, está aqui. Podemos considerar aprovada isso? Tudo bem, pessoal? Alguém contra? Vamos em frente, tudo bem? Vamos em frente? Então, aprovado? Vamos simplesmente. Próximo aqui, do Reinaldo. Reinaldo, primeira está contemplada. Trancaso, ok? Material unificado para panfletagem, moção de apoio aos metroviários e a readmissão, e aí tem a proposta de mais alguém, acho que na sequência, né, do colega do Fábio, outras moções que foram propostas aí, podemos, bom, a gente vê depois as outras, mas enfim, as moções em geral, eu acho que poderíamos colocar aqui, e pautar nas assembleias novas filiações ao sindicato. Podemos botar também em bloco aí, pessoal, alguém quer fazer destaque de algum item? Uau, duvido que alguém recuse. Está aprovado. É que, por acaso, a advogada que foi na situação de encontro, ela é esposa do... Legal, eu peço suporte aí, se você puder, na redação das demais moções, porque pode seguir o mesmo princípio. A moção de recusa entre as agências de abertura, o colega já pediu para fazer. Legal. Tá bom. Do Fábio. Então são três, né? Do Fábio, do Fábio é fácil. Então, beleza. Só para lembrar, para ficar claro que, por exemplo, não, né? Essas moções aí, tanto no metroviário quanto no Fábio, essas coisas, o Ciro Neto já entrou naquele momento que aconteceu as coisas. Já houve, mas em nome do Cinco Neto, acho que podemos dar um respaldo maior. O encontro tire essas moções aí. Isso vai para todos os canais, tá, gente? Desde a presidente do PROESP, Assembleia Legislativa, Polícia, o governador do Estado, vai para todos esses canais que a gente tem aí. Se alguém quiser sugerir mais algum que a gente ainda não tem, depois informa a gente, tá bom? E mais, tudo bem, Reinaldo? Proposta do Reinaldo? Ainda tem dois itens ali, ó. Material unificado para panfletagem. É isso que eu ia falar. Material unificado também nós vamos ter que eventualmente conversar depois daqui ou definir aqui algum tema do próximo material pelo menos, e aí a gente trabalha nisso. Mas acho que como o Reinaldo está em Bauru, o Alberto, o pessoal lá, poderia sair como proposta de lá de Bauru e a gente circula eletronicamente a proposta do material e aí, enfim, aprovado a gente reproduz. Pode ser? Esse material não é impresso. Então, vamos ter que priorizar. Sendo impresso, só considerar o tempo da confecção, de chegar nas unidades para distribuir. Eventualmente, dependendo do material, vale a pena a gente fazer eletrônico e pedir a impressão em cada unidade, porque é mais rápido, tá bom? Mas aí a gente avalia de acordo com o que a gente for produzir, para quê, tá certo? Se a gente eventualmente tem tempo para produzir um material para um evento futuro,
fica muito mais em conta a gente mandar para uma gráfica e fazer o material e distribuir para todo mundo. Se a gente tem urgência de tempo, aí a gente encaminha eletronicamente o mesmo material para todo mundo e providencia a impressão de acordo com como convier nas unidades. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Tá bom, Reinaldo? Então vamos lá, vencemos a proposta do Reinaldo. Discutir novas filiações em... Roberto, só uma coisa sobre a lista aqui. Está passando a lista para anotar os e-mails. Gente, por favor, anotem os e-mails pessoais, não da Unesp. Justamente porque estão bloqueando vários e-mails, então a gente vai começar a mandar pelos e-mails pessoais. Então não adianta pôr o nome do e-mail aqui da Unesp, porque aí não vai funcionar. Tá? Coloca o e-mail pessoal. Então, vai aprovado. Aqui, do Carlão, Carlão está aí? Eram esclarecimentos. Então, se ele voltar, se a gente for preciso de fazer, a gente faz, não tem que votar, tudo bem? Passamos para a proposta. Proposta do Tiago Ricaí, esse Castelli, o goleiro Castelli. É que é ali um labirinto de intensidade. Atos simultâneos que esclareçam. Na réu. Tá, fala aí, Castelli. Não, a proposta é que haja esses atos no centro das unidades, né, todas as unidades que a gente tem aí da Unesp, possamos fazer, levar imprensa, fazer uma coisa bem grande mesmo para chamar atenção e fazer panfletagem, entendeu? Não é só na unidade, não, é lá no centro da cidade da pessoa, né? Cada um na sua cidade. Poder fazer ao mesmo tempo seria ótimo o movimento, tá? É isso que eu estou falando. Ao mesmo tempo, aí a gente tem uma imprensa em todo lugar divulgando, seria legal. São ações feitas ao mesmo tempo. A pergunta é isso. O dia primeiro tem um... Falta a data que eu deixei aberto para a gente ver como é que vai fazer isso, se for fazer. Precisa ser carregação só, então. Pessoal, Castelli, vamos lá, para essa proposta então. Seriam atos unificados nas nossas cidades, né, onde a gente está com a Unesp. A questão da data, eu acho que pode ser encaminhada posterior, ou pelo pessoal de Bauru, ou com a possibilidade de algumas datas que não uma só, para que outras unidades considerem também, tá certo? Então, se o plenário topar Castelli também, a gente poderia pedir para o Castelli sugerir algumas datas. A própria comissão da discussão pode estar porque vai estar vindo todo mundo. Tudo bem, Castelli? Faz parte da comissão, do Castelli. A gente vai aprendendo com o tempo, né? Vamos lá, eu acho que... Pessoal, tudo bem essa proposta? Alguém tem algum senão, alguma outra, algo em contra? Podemos considerar aprovada também essa proposta? Tiago, é o que eu falei, ó, isso daí a gente tem que fazer um documento e levar para a reitoria. Ele não fala para ele uma opinião, proposta, a gente apresenta essas propostas para a reitoria, como contenção de custo. O que eles apresentaram? Foi só cancelar o concurso? A gente vai apresentar propostas reais. Aquela dos professores da aula, dos diretores. Porque cada diretor afastado, cada assessor é contratado um professor substituto. Você diminui os gastos. Então juntaram essas propostas. Eu acho que deveria ser assim. Não, a gente nem vai mandar para a comunidade. Vamos bolar um documento daí, os membros do CO apresentam lá no CO. Então é uma proposta dos funcionários para a contenção de custos. A gente está pensando na crise da universidade. Certo? Eu posso até ajudar no esclarecimento, né? Quando a gente veiculou isso aqui no nosso campus, perguntaram, olha, mas vocês estão sendo contra os funcionários pedindo que seja reduzido o salário? Não, nós estamos a favor da universidade. Nós estamos a favor da universidade. Como sempre dizem para nós, quando a gente não tem como aplicar a equiparação, nós estamos a favor da universidade. Nesse momento também, nós estamos a favor. Né? Aí, exato, então vamos dividir igualmente, ok? Mas eu não quero nem dizer, e como eu expliquei para a pessoa que veio me questionar isso, falei assim, olha, eu duvido que um dia a reitoria faça isso, porque ela vai perder a sua massa de apoio. Regina já acabou a massa de apoio dela. Uma vez ela vai soltar um comunicado, culpa do sindicato.
esse aí a gente abraça. Fala lá, Ademir. Eu acho que a gente tem que... Eu falei com o Thiago antes sobre esse assunto, acho que sobre contenção de despesas, a gente tem que conter despesas mesmo e propor, fazer propostas, mas a gente tem que tomar bastante cuidado. Primeiramente, a questão das GRs, não é porque eu recebo, tem vários componentes que recebem. Eu sou representante do colegiado há 15 anos. Eu ocupo função de confiança na minha unidade há 15 anos também. Nada me atrapalha nesse sentido. Então, falo com tranquilidade. Eu estou encabeçando a greve lá em Guaratinguetá, não tenho rabo preso com ninguém. Então, posso falar com tranquilidade sobre isso. Márcia é testemunha e o Urdo também é. Questão de GR, direito adquirido. Nós vamos cortar direito adquirido do servidor? Essa é uma questão. E no orçamento da universidade, por que ninguém propôs aqui cortar o custeio dos diretores? Já que os diretores sempre votam contra a gente, não vão propor. O custeio das unidades é altíssimo. Eles tiveram, por exemplo, esse ano, 5% de correção do custeio. Quer dizer, está chovendo dinheiro lá. Para administrar estava muito mais fácil. E ninguém fala em cortar custeio. Então eu proponho que também, se vocês forem fazer uma proposta, redução no custeio dos diretores, redução do valor repassado para Fundo Unesp, que está contratando servidores via fundação, não está contratando por concurso público. Então, por favor, coloque isso também, redução de 50% da fundação editora Unesp, também, de bolsas também. Tem várias bolsas aí que a gente sabe que é dada no gargalo, né? Então tem muitas questões que a gente pode colocar de cortar verbas, né? Simplesmente, se tiver que colocar, se for legal cortar GR, que se corte GR. Eu acredito que não sei. Eu não sei legalmente se é. Eu acredito que não. Somente que tem já incorporado. Mas se precisar cortar, se corte também, mas não é só questão só da GR, né? Porque, na verdade, as pessoas, a nossa carreira já é tão defasada, né? A pessoa chegar a uma chefia é difícil. Às vezes nós temos servidores por mérito que chegam a uma chefia, né? E simplesmente a gente vai propor para cortar. Então, a questão é preocupante, gente. Não é tão simples. Diárias, isso. Nós temos muitas questões para ser cortadas. Pessoal. Adicione também a sua custeio do fórum de diretores e vice-diretores também. Pessoal, vamos lá. Custeio do fórum dos diretores. Liga, né? Pessoal, por favor, mas antes de passar para a lei, eu acho que eu tenho uma sugestão desse ponto, acho que o Ademir levantou importante, e acho que a gente poderia pensar, se Thiago permitir, de repente a plenária, a gente incluir isso também, mas incluir outros tópicos, a exemplo do que falou o Ademir, e acho que a gente, talvez outras pessoas, eu teria também, outras sugestões de contenção para além dessa. Olha, desculpa. Vocês me desculpem, eu não entendo nada de números e contas, né? Além do meu bolso próprio da minha casa. Mas eu acho que falar em GR, direito adquirido de colegas, né? E outras coisas desse gênero, a gente vai colocar a nossa categoria contra nós, sabe? Como se nós estivéssemos punindo quem está trabalhando e não está conosco na greve, pode ser entendido assim. Sabe, falar de a mesma coisa com relação a docentes que estão na gestão e recebem por isso. Eu não sei, eu acho que o caminho não é por aí. Acho que falar de contenção de outras coisas, de outras questões dentro da universidade, né? Falar de cortar recursos para um fórum de diretores que não é algo institucional e não existe dentro da estrutura da universidade, sim. Por que a gente está pagando do nosso bolso algo que não existe dentro da estrutura? Mas aquilo que já é direito adquirido das categorias, a gente vai trazer o pessoal contra e não a nosso favor. Minha opinião. Só lembrar, né? Também tem fórum de vice-diretores agora. Não é só de diretor, rapidamente, quero colocar a seguinte questão. É claro que nesse período de luta, quando se ouve falar que a administração central está pensando em enxugar o orçamento, a receita, o orçamento,
avaliando, por exemplo, o ATP dos funcionários, isso revolta. E, da mesma forma, como vem revoltando alguns companheiros durante o período de luta, falando de corte de GRs. Mas uma vez, quando estava no Conselho Universitário, há muito tempo, eu e um professor chegamos a levantar, só a título de revolta mesmo, a questão para ser discutida, analisada e pensada mais para o futuro, com relação no que trata as funções de confiança, cargo de confiança no serviço público. No mundo moderno do trabalho hoje, quando se trata de economia solidária, esse sistema de trabalho não leva em consideração mais, não existe mais nesse sistema, chefes, patrões, etc. e tal. Porque no serviço público, a função de chefes, ultimamente, precisa ser repensada. Qual é a função do chefe, qual a finalidade do chefe, como o chefe é treinado, qualificado, sabe? Tem gente ainda que entende de ser chefe até com chicote na mão. É obrigar e fazer com que o trabalhador produza, tá certo? Às vezes sem as condições necessárias para produzir. Eu acho que, em vez de discutirmos nesse momento a cota de GRs, eu ousaria começar a discutir o papel dos chefes no setor público, né? Que não pode ser mais aquele chefe que arranca o couro do trabalhador, que obriga o trabalhador a trabalhar, a produzir, que obriga o trabalhador ameaça o trabalhador durante o período de greve, ameaça o trabalhador com relação à sua carreira, à sua ADP. Esse é um fator que nós precisamos comentar os primeiros passos em avaliarmos, discutirmos essa questão, ou então das chefias no setor público. Eu acho que aonde o trabalhador ele é bem qualificado, é bem treinado, é bem remunerado, não precisa de chefe para mandar ele trabalhar. Eu não preciso de chefe para mandar fazer meu serviço. Desde que eu seja treinado, qualificado, seja remunerado e tenha vontade de trabalhar, eu vou trabalhar. Eu acho que, em vez de discutir a questão da GR, eu prefiro ir mais adiante discutir o papel das chefias dentro do setor público. Então, eu acho que dá para dizer lá, Tiago, colega, priorizar as questões de custo. E vamos tentar fechar, senão a gente vai ficar discutindo até amanhã. Priorizar as contenções de custo, pode ser lá, não abertura, mas aí tem que explicar depois, né? Põe assim, de forma genérica, aí fica ruim. Vestibular, o que nós queremos? Não abertura de vestibular enquanto a situação da universidade. Curso, né? Unidade, essas coisas todas nós temos que colocar lá para nós queremos. É que nem foi colocado aqui pelo Ademir. Não repasse as fundações, coisas desse tipo, que é de forma mais geral. Eu acho que a GR a gente acaba de certa forma, nós temos aí um número razoável de trabalhadores, servidores, técnicos ativos na situação, e eu disse aqui brincando, mas a culpa é do sindicato, e aí a gente cria uma revolta de um grupo que depois vai estar brigando contra a gente em algum momento, poderia estar participando e vai ter. Mas essa discussão mais geral, Fred, nós temos que fazer, mas não dá para discutir agora. Isso, mas assim, discutir contenção de trabalhar, isso. E aí trabalhar com a comissão, talvez está trabalhando com uma proposta de discutir mais de forma geral, como você colocou, né? Mais ou menos é o que o Alberto falou. Eu tinha levantado a mão antes, por isso que eu insisti em falar. Eu acho o seguinte: acho que não é o momento de a gente pensar acho que a gente precisa pensar muito bem nessa história de GR. Eu não tenho GR, tá? Mas acho que a gente precisa pensar muito seriamente sobre isso. E a gente tem que tomar um certo cuidado, porque essa conversa, quem começa a ventilar essas conversas de arrumar caminhos para que a gente consiga ter um repasse da inflação, sai dos nossos diretores. Então nós temos que tomar muito cuidado para a gente não estar caindo numa armadilha de estar só fazendo alguma coisa contra os nossos próprios colegas de trabalho. Certo? Então, assim, quem tem a obrigação de saber de onde vai tirar dinheiro para nos dar um repasse de reajuste é a reitoria, é o CRUESP. Não cabe a nós sair daqui de uma plenária e levar como proposta para o Conselho Universitário ou para o CRUESP uma proposta dizendo: corta do fulano de tal. Eles é que têm que saber de onde eles têm que tirar. Isso não é problema nosso. Nós temos que fazer a nossa obrigação, que é trabalhar. Eles têm que fazer a obrigação dele, que é passar para a gente o que é direito nosso. Agora, discutir aqui de onde nós vamos tirar não é papel nosso.
Você entendeu? Eu não estou dizendo aqui que eu sou nem contra nem a favor a se cortar GR ou qualquer outro tipo de coisa. Eu estou dizendo que nós temos que tomar cuidado com essa discussão, porque cai naquilo que o colega ali falou, que nós vamos jogar colegas nossos contra nós mesmos e eles vão sair de santinho. E nós vamos continuar tomando zero aqui. Pessoal, a mesa está fazendo... A gente está... eu estava falando com o Thiago justamente para que ele retirasse a proposta e a gente reapresente essa proposta, readequa essa proposta para um momento melhor, entendeu? Que não esse, eu acho que... Não, eu ia até complementar essa proposta. Vamos cortar a 20 dias por mês os assessores, que 90% são do interior e trabalham na reitoria, ganham diária. Então, cortar a diária dos assessores da reitoria. Em cima disso daí, não precisa nem se discutir, mas mantenha essa proposta. Eu só gostaria de fazer um esclarecimento. Não, esclarecimento, gente. Quando eu falei de priorizar a contenção de custos, eu acho que a gente deve pensar o seguinte. Primeiro ponto. A universidade tem dinheiro para pagar GR, tem condição de dobrar a GR, tem condição de equiparar o nosso salário, tem condição de fazer que a gente pague, receba igual a USP, tem condição que a gente receba o nosso vale igual a USP, tudo. Mas quando eu jogo essa proposta de uma maneira simples, ventilar de maneira até informal essa possibilidade da gente chegar para o nosso colega e tá assim, ó, você está tranquilo com a sua GR, ó, você sabe que se eles resolverem, porque, gente, fizeram isso daqui com a gente. Nós que estávamos em greve, essas pessoas apoiadas nas suas GRs que estão, chegaram para os nossos colegas e falaram o seguinte: viu, você está em greve, está em crise financeira, eles vão escolher os grevistas para demitir, viu, para conter os gastos. Entendeu? Então vamos fazer o mesmo. Pô, você está apoiado na sua GR, sabia que eles podem cortar a GR. Entendeu? Entendeu? Ó, você está preocupado. Pode acontecer isso, viu? Pode acontecer isso. Mas, já aproveitando, se nós vamos priorizar a contenção de custos para apresentar algo, que eu acho sim, nós podemos participar da decisão. Olha, se ela está jogando nas costas dos colegiados por ter enfiado a universidade no buraco, então os colegiados devem apresentar formas de conter custos, sim. Vamos apresentar, ó, vamos cortar então o custeio dos fóruns dos diretores, vamos cortar essas diárias de gente que é de ilha solteira, mas está lá trabalhando no CRH recebendo diária. Entendeu? Então vamos fazer isso. Então a gente pode até organizar isso daqui. Retiro a questão de priorizar contenções. Na apresentação para CO, não, GR não deve ser apresentado não. Mas de uma maneira informal, relembrar, olha, você pode até perder. Pode. Ué, se eles podem retirar uma decisão do CO dos 5%, por que de uma maneira, de repente eles podem decidir que vão tirar o GR? Podia só tentar colaborar, porque acabei de conversar com alguns colegas aqui, com relação à cortagem GR, não, mas não podemos trazer que isso é importante, talvez essa discussão futuramente podemos fazer, mas o que eu acho que cabe agora, como critério aqui, é o cuidado da administração central do TST com a implantação e a criação de cargos de confiança. A gestão da unidade inchou a reitoria de cargos de confiança, metade do Botucatu estava na reitoria. Esse critério. A metade de Araraquara está lá também. Eu acho que cabe a nós, trabalhadores, a nós representantes, de levantar isso, sabe? Pedir para o Estado ser o cuidado e trabalhar. Vamos votar. Então, só para esclarecer, eu peço a Márcia, nessa proposta que está, priorizar as contenções de custos, eu acho que esse pedido de priorização deve ser levado pelos colegiados. Então, eu retiro o AGR, nesse caso, de levar essa priorização. Tá? Retiro a GR, mas todos os outros... Tiago, retira a GR e a gente retira nas nossas unidades. Cada um solta quatro, acabou. Beleza. Olha lá, estão lembrando aqui, tem a
a beleza dos eventos lá em Campo do Jordão estão fazendo, isso concorda. Não, mas então coloca as viagens dos assessores, que aí a gente ativa isso aí. Pode ser, ô secretário? As diárias dos assessores não é nem, gente, olha, não é nem a questão da diária. Conforme já foi colocado, nós temos pessoas lá, como foi citado aqui, que temos profissionais competentes na reitoria para fazer o trabalho, e eles pegam politicamente, por politicagem pura, as pessoas daquelas unidades que estão lá na reitoria com diárias corridas e tudo mais. Eu acho que isso a gente pode questionar, porque nós já questionamos. Nós já questionamos. A criação de um, e eu acho que já está até em discussão, do grupo que tem na reitoria, né? Um grupo de... Nós temos as unidades, o número de servidores que tem lá, a reitoria teria que ter subquadro da reitoria com pessoas competentes para isso, que tem pessoas competentes lá. E a gente eliminar com esse resto que está lá das outras unidades. Tem razão. Professor, servidor administrativo, um monte de gente lá. Só para ficar claro, a gente está se alongando em cima de pontos. Isso que o Thiago fez, gente, é uma ideia, é uma sugestão, e a gente vai levar para as bases para a gente discutir, né? A forma de contenção e tudo mais, cada um vai sugerir, e aí depois a gente, em algum momento, a gente reúne para discutir. Agora, discutir se é da universidade, só para a gente tem que repensar, porque de uma certa forma, cabe a nós, embora a gente não tenha o peso de votação, a gente não consegue ter o peso político, né, para deliberativo para essas questões, a gente tem como pelo menos pegar e cutucar essas pessoas e mostrar, esse não é o caminho, vocês estão afundando a universidade porque vocês não estão fazendo a coisa certa. Vocês teriam que no mínimo fazer algo próximo disso. Agora, e outra coisa, nós já estamos, já é 4 horas, já estamos chegando no teto que foi estipulado. Então, não vamos ficar entrando nos detalhes das propostas. Né? Vamos... Eduardo, você está certíssimo. A greve tem essa vantagem, a oportunidade que a gente tem de fazer diálogo dentro da universidade. É claro que tudo isso diz respeito a nós. A universidade não é feita por uma pessoa, é feita por nós. Então, por exemplo, eu sou cadastrado nas Unesp, e muitos concursos públicos que tem na minha área, normalmente eu faço as provas, eu recebo um dinheiro por isso. Quando eu vou lá, começando pelo presidente, não sei se é o presidente que chama o cargo, até o professor que vem avaliar se as questões não são dúvidas ou coisa parecida, tá? São todos professores da Unesp que estão lá. Ganhamos uma bela grana da Vunesp. Aqui a gente nem lembrava da Vunesp. A Vunesp é o maior ninho do mundo de acolher essas pessoas. Mas esse é o momento de greve da gente discutir os diálogos da universidade. Qual é o nosso papel? Nosso papel é que a universidade melhore. Então, quem falou que aqui não era o local, tudo bem, aqui a gente pode não ter o poder de dizer, olha, mas esse é o momento. É o momento da gente lavar nossa roupa suja. Ok? Vamos votar. Mas não vai votar. Tem alguém contrário que está ali? Se não tem ninguém contrário, ok. Votação então, João. Em votação, então, proposta do Thiago de contenções de custos nesse momento, com vistas ao vestibular, respeito de diretores, assessores. Tem mais do Thiago? Não. Pessoal, então, favoráveis se manifestem. Proposta. Contrários. Abstenções. Foi aprovado também. Robô tem calça. Calça de ferro. Não é câmera 360. Anderson. A minha questão é rápida. O que eu coloquei ali é uma coisa que a gente está falhando na nossa estratégia.
Tá? Quando se diz assim, ó, nós somos apenas 15% no CO, eu estou imaginando o seguinte: se a gente não está aproveitando essa pressão via congregações, e daí o diretor, na verdade, nem todos fazem isso, mas o diretor, ele deve, pelo menos moralmente, levar posicionamento das congregações. É nesse sentido que eu estou falando. Talvez nós estejamos perdendo um pouco esses encaminhamentos pelas congregações, né? Eu sinto isso de alguns anos para cá já. Né? Isso vai reforçar, vai dar muito mais apoio nesse sentido. Então eu acredito sim que dá para virar o jogo lá no CO, mesmo sendo 15%, se a gente aproveitar melhor essa via. Só isso. Só esclarecer. Alguém conta? A respeito disso, eu acredito que precisa ser exigido dentro dessa proposta das obrigações que isso seja lido e encaminhado mais para cima. Porque senão fica ali na congregação, eles encaminham para a reitoria e vai para onde? Para a gaveta. Ninguém fica sabendo de nada, ninguém. Né? Então precisa ser exigido que, observado, que isso seja lido, sei lá, nos colegiados, que seja pertinente. Pessoal, vamos lá. Para ilustrar também, acho que vale a pena. Houve a leitura de várias manifestações das congregações do último CO, de Marília, Gliar, São José, e que foram importantes, constrangeram quem estava lá na mesa, a professora Marilza e companhia. Portanto, essas manifestações são fundamentais, não só nesses momentos, mas em outros também. Então vamos lá, a proposta do Anderson. Os favoráveis se manifestem à proposta. Contrários à proposta do Anderson. Abstenções. Então está aprovado também essa proposta. Próximo. Proposta do Gaetano, então, fixar quarto encontro, aí se esclarece, cadê o Gaetano? Esclarece, e também uma plenária conjunta das três universidades no segmento técnico administrativo. Rapidinho, só para a gente pensar sobre o quarto encontro, é importante que a gente não se reunisse só hoje e nunca mais nos visse. Então é importante se a gente pudesse pensar numa próxima data, num próximo período, tirar daqui, quem sabe, sei lá, na primeira quinzena de agosto, na segunda quinzena de agosto, ou quando alguma coisa acontecer, enfim, fica a cargo de vocês. Eu poderia propor aqui, primeira quinzena de agosto, que a gente marcasse um quarto encontro de servidores. Claro. Sim. Não, sim. Mas que acho que uma coisa não impede a outra. E também pensar numa plenária com as três universidades do segmento técnico-administrativo, mas que fosse convocada por alguma das entidades. E como a gente está aqui junto ao Sintunesp, que o Sintunesp pudesse convocar essa plenária, que não adianta o terceiro encontro convocar, ou alguma unidade sozinha convocar, que o Sintunesp convocasse essa plenária e convidasse representantes do Sintusp e do STU para compor essa plenária junto com a gente, convidando todas as unidades para estarem também, e ficasse uma data mais próxima possível, agora em julho, começo de agosto, mas sempre o mais próximo possível. Pessoal, só manifestar rapidinho aí. Pode. Eu acho que não há problema nenhum a gente pensar no quarto encontro e nessa plenária. O único inconveniente para as duas questões para acontecer imediatamente é a questão financeira, tá certo? A gente não tem condições de fazer um próximo encontro em agosto de jeito nenhum, tá certo? Vai depender de como as coisas se portarem ainda daqui para frente. Nós temos um congresso para novembro. A plenária, quando a gente convidar as pessoas, quer dizer, convidar podemos, a pessoa vem se quiser. Quanto a construir a plenária conjunta, aí é uma coisa que pode levar um pouco mais tempo, que envolve outras entidades. Não adianta eu falar para o Sintus e para o STU, falar, nós vamos fazer a plenária lá, eu tenho dinheiro, não vou. Como é que fica a plenária? Então, eu acho que a gente poderia trabalhar na construção dessa plenária, visando uma data rápida, visando a greve ainda agora, tá certo? Mas vamos articular, nós temos fórum amanhã, vamos articular amanhã com o STU e o Sintusp para ver como é que a gente faz. Mas a mesma dificuldade financeira que estamos tendo, obviamente, as outras entidades estão também. Então, vamos considerar isso, tá? Vamos pensar em campanhas financeiras também. O Fórum das Seis gasta dinheiro para fazer atos em São Paulo, levar
Perfeito. Podemos pensar. Mas assim, gente, só uma consideração. Que a gente fez a fala inicial que nós já discutimos com as outras duas representações para se fazer um encontro ainda agora em agosto, de julho para agosto. Então assim, vai ficar tudo junto essa discussão. Nós estamos fazendo um encontro nosso dos servidores administrativos. A ADUNES está fazendo as plenárias, os alunos estão fazendo o encontro deles lá na semana, para a gente discutir em conjunto. Então nós temos 2 ou 3 atividades aí que a gente pode fazer, e que esse quarto encontro, na verdade já está fazendo o terceiro, estamos tentando organizar aqui, esse teria que ficar, ao meu ver, depois dessas atividades conjuntas. Quer dizer, então assim, eu estou propondo que nada contra o quarto encontro, né? Mas que a gente pudesse organizar esse encontro conjunto com a ADUNES e os alunos. Para depois disso a gente vem para o quarto encontro. Tudo bem? Até para a gente... Acho que não, desculpa, Roberto, mas aí não seria um quarto encontro, seria um outro tipo de encontro, e o quarto fica com vistas aí. Isso, né? para a próxima etapa. É mais para a gente, nós tiramos algo daqui, vamos juntar com as outras 2 entidades, e daí o que discutir mais para frente, né? Tudo bem? Tudo bem? Pode ser assim então, caminhado, podemos votar desse jeito? Pode? E desculpas, o João já colocou, mas com as outras 2 entidades, a gente pode estar discutindo amanhã na reunião do fórum e ver a viabilidade. Isso. Vai aprovar a ideia e vai... Já fica aprovado desde já o quarto encontro, vendo aí a data mais próxima e a conjuntura aí da greve, enfim, para a gente fazer isso. E fica a discussão da plenária, trabalhar na construção dessa plenária conjunta dos servidores das 3 e Centro Paula Souza, que a gente esquece, o mais rápido possível. Tudo bem, pessoal? Então, os favoráveis se manifestem. Contrários? Abstenções? Então foi aprovado também esse item. Vamos lá, próximo. Leila, é isso? Leila, você quer explicitar? Rapidinho, não é só rapidinho. Eu acho que essas 2 atividades poderiam estar sendo contempladas na Comissão Estadual de Mobilização, tá levando as experiências das outras unidades, como Marília e outros que já sofreram pressão. Tudo bem, pessoal? Isso pode ser encaminhado, então, para o... Como é que chama mesmo? Comissão de Mobilização. Precisamos votar isso ou não? Tudo bem? Consideramos aprovado isso, então? Vamos aprovado mais esse item. Vamos lá, próximo. Com atividades a serem levadas para a Comissão de Mobilização Estadual. Marcel, comissão de pessoas para levar adiante as deliberações desse encontro e o trancaço, discussão sobre legalidade. Eu acho que enquanto comissão, a gente contemplou na comissão que está saindo, estadual, e enquanto trancaço, quer dizer, a gente já falou um pouco sobre isso, acho que foi decidido a data, e a legalidade é aquela história, né? Acho que desde que a gente deixa um espaço para a pessoa ir e vir, acho que está tudo bem, né? Tudo bem? Quem que é Marcel? Cadê o Marcel? Tudo bem, Marcel? Podemos considerar vencido esse ponto, aprovado? Pode ser? Então vamos lá, mais um ponto, próximo. Quem que é? Adão. Seu Adão, o senhor quer falar? Onde que está? Cadê? Deixa eu ver, Márcio, estou ficando doido. Adão, aí, representante do Sinfuleste, das perguntas. Como que é, seu Adão? Essa questão é um resultado das discussões da nossa Assembleia, de que o que for discutido aqui e for deliberado possa distribuir essa tarefa para que haja realmente caminhamento. E não fica muito bonito a gente discutir, a gente fica na teoria e a gente não vê na prática. Então vamos encaminhar na prática para que as coisas possam realmente acontecer. Tudo bem, podemos considerar isso, acho que vai sair o ato, não sei se a gente chama de ato, enfim, um resumo de tudo que foi discutido aqui, encaminhado para a comissão, inclusive, aí a gente
implementando aí o que está sendo proposto pelo seu Adão. Tudo bem? Podemos considerar aprovado? Vamos lá, próximo. Wagner. Lei da composição da comissão da carreira. Existe a composição de uma comissão para tratar da carreira e cobrar dos diretores, né, Wagner? Cobrar dos diretores a manutenção do voto favorável ao pagamento de 5% aí aos servidores, como estava proposto e aprovado em agosto, é isso? Na comissão. E se aprova a comissão sem a participação de vocês. Paritário, na verdade, é assim, parte da administração e parte nossa. Porque não tem paridade. Dá uma discrepância também. Vai pagar só a parte? Tudo bem? Ele Agora, para também esclarecimento de nós. Eu vou procurar no meu programa. Um minuto. Pessoal, de paciência pessoal, porque é difícil a gente se ouvir aqui, né? Muita gente com pressa de ir embora, mas eu acho que é importante a gente ouvir demandas aqui, né? Porque diante da dificuldade financeira também, né? Montar um encontro desse, então, pedir a paciência das pessoas aí para dar mais um tempinho antes de ir embora. Pessoal, se esse encontro aqui, eu julgo que esse encontro é importante, não só para discutir a questão da pauta unificada, mas também da nossa pauta específica. Porque o pós-greve vem aí, né? E o cenário para nós, o Inesp, é nebuloso. Pelo que a gente tem de experiência de órgãos colegiados, tanto em CAD, eu estou no CAD há muito tempo, né? Quem me conhece, os companheiros sabem que a gente sempre discute vários assuntos no CAD, defesa da nossa categoria principalmente, né? E eu não vejo boas perspectivas em relação, por exemplo, a esse item sobre a carreira. Nós temos várias e várias distorções que devem ser corrigidas. A reitoria, o Sintonesp tem pedido veemente, pedido direto, nós representantes, a reestruturação desse grupo de trabalho da carreira, que foi destituído pela reitoria. Nós estamos pedindo há vários meses, né, Alberto? A reconstituição desse grupo de trabalho para a constituição, de novo, das questões de distorções da carreira. Vou citar um exemplo de distorção da carreira, mobilidade funcional, que é o concurso interno. Nem todos os servidores de carreira têm direito a prestar mobilidade. Isso é uma distorção clara. Já fiz esse questionamento no CAD, eles estão em estudo há muitos anos. Isso é um questionamento que a gente tem que colocar. Por que o servidor da área de serviços, por exemplo, um agente de vigilância, não tem direito a prestar uma mobilidade para outra função? Então são questões que a gente tem que colocar. Por isso é importante, a gente já fez esse pedido no CAD, a resposta, no último CAD eu fiz esse questionamento, não sei se o Thiago está, os membros. Que o pró-reitor da administração, eu fiz essa colocação. Solicito aqui que se coloque em pauta a reconstituição do grupo de trabalho da carreira. O que ele disse? Não vai vir mais para cá, é do CO. Vocês peçam no CO. Então vamos pedir no CO. A resposta do professor Gabeiro foi essa, viu, João? Você que está no CO, o pessoal Wagner, que está no CO, solicita no CO e cobra dos diretores internamente, de cada diretor, esse posicionamento. O senhor conta a nossa carreira? Então cabe a nós, a cada um de nós, chegar nos diretores e cobrar, professor. Vamos ter uma solicitação no CO de reconsideração da recriação do grupo de carreira, né? Com os moldes que o Wagner colocou, para discutir as nossas distorções de carreira. E a nossa situação é nebulosa. A Unicamp já tem uma proposta de isonomia até 2015. A USP já está à frente. Nós vamos ficar para trás? Então é uma questão importante que o Wagner colocou sobre a carreira. A gente não tem que se preocupar só com a questão salarial, mas as questões internas nossas também a gente tem que se preocupar. Não é nada contra, só acrescentando que nesse ano, no início do ano, foi formada lá no CO uma comissão para estudo da carreira do docente. Valorização da carreira docente. Não é carreira não, a carreira foi recém-aprovada. Foi aprovada uma com proposta do professor de Rio Preto, valorização da carreira docente. E mais, quando é referente à carreira docente, a coisa sai só.
E a gente tem que ficar pedindo misericórdia para provar. Pessoal, vamos lá então. Proposta do Wagner, tudo bem? Favoráveis, se manifestem, levantando o braço. Contrários, se manifestem. Abstenções. Está aprovada então mais essa proposta. Próximo, Márcia. É uma proposta lá da minha cidade que pede para que seja vista a possibilidade de se fazer uma consulta jurídica para ver como que se faz o pedido para pedir auditoria nas três universidades. E a de cima já foi contemplada por vários colegas, que ir atrás dos nossos diretores para poder conseguir a manutenção do voto favorável para receber esse recurso. Pessoal, só para ilustrar um pouquinho o que a gente ouviu em termos de fórum, inclusive, do que diz respeito à auditoria. A princípio, acho que ninguém é contra que se faça auditoria. Mas é importante a gente ter em mente que a auditoria a gente vai contratar uma empresa de sobrenome, vai pagar uma fortuna e vai mandar fazer auditoria, tá certo? Ela vai lá e vai ver, a Unesp construiu 10 prédios lindos, banhados de ouro, tal, não sei o quê. Ela vai ver se seguiu todos os trâmites legais, se o ouro foi comprado legalmente, se foi feita a licitação, se é o menor preço, e vai dizer, os 10 prédios banhados de ouro estão ok, foram feitos todos os ritos que poderiam ter sido feitos para comprar e para banhar esses prédios, tá certo? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Eu acho que por hora, sair a palavra auditoria, bota um pouquinho o pessoal na parede, acho que podemos trabalhar. Mas precisamos tomar cuidado, porque senão essas pessoas concordam em contratar uma empresa aí a peso de ouro para dizer que o que eles fizeram seguiu todos os trâmites legais e que estavam corretos, tá certo? Então vamos ter isso também claro aí. Mas eu acho que por hora, para dar uma chacoalhada aí, eu acho que vale a pena. Então, não estou falando contra não, mas só para a gente ter como é que se dá um processo de auditoria eventualmente, tá? Eu posso melhorar a minha proposta? Então, é solicitar informações a respeito de uma provável auditoria nas três universidades. Eu acho que pedir para eles mesmos procurarem uma própria auditoria e vão tomar conta do brasileiro. Eu acho que esse pedido de uma auditoria deve vir de fora para eles. No caso, o Ministério Público então, a gente pedir para reitores verificar aquilo que eles fizeram. Pode não ter efeito. Mantemos a palavra auditoria, isso vai ser encaminhado dessa maneira. Tudo bem? Da preocupação do João Carlos, não que seja contra isso. Até porque na universidade nós temos tribunal de contas, temos comissões. Agora, o que nós precisamos mais, o que nós colocamos logo no começo do lá na discussão, é a questão do financiamento, a questão do orçamento. Precisa ser a comissão paritária, precisa de transparência na prestação de conta, transparência na discussão orçamentária, na peça orçamentária, e aí a gente vai buscando os meios, né, para ter acesso às informações específicas. A questão da auditoria, eu não falo de verdadeiro. O custo é altíssimo, nós não vamos ter condição de bancar isso. E aprovar aquilo que a gente vai dar conta é bobagem. Eu acho que tem o Tribunal de Contas, tem outros caminhos para a gente buscar essas informações, esse acesso. Um deles é a participação na discussão orçamentária. Se não houver de forma transparente, se não houver informação de divulgação da situação financeira de forma transparente, que a gente que a auditoria, ou então o Tribunal de Contas, o Tribunal de Gestão, a gente tem o Tribunal de Contas para buscar essa divulgação. Se a gente quer transparência, quer saber qual a situação real da universidade, seja auditoria, seja o que for, não tem que ter medo. Tem medo que a universidade seja uma situação pior do que a gente imagina? Não. Deixa só, assim, independente do mérito, do tipo, né, de intervenção que vem acontecer ou de onde vem. O fato é, a universidade não mostra números que a gente confia. Certo? E esses números não vão aparecer, a gente participando de discussão, não vão aparecer.
E muitas vezes a empresa privada, você consegue ter acesso à informação de forma precisa. E eles precisam, eles fazem das auditorias para poder ter. Então, assim, a forma como ela vai ser feita, vai ser do Ministério Público, isso é a melhor forma de ser o Ministério Público, para não ter custo, mas se a gente for pensar, tem um custo alto, mas se isso representar a gente saber realmente qual é a situação da faculdade, é um preço que eu acho que a gente teria que pagar. Que é transparente. Como é que mantém? A companheira do jogo, só para ajudar, né, a companheira, também está colocando, né, que o pessoal não há também que tem comparação que possa solicitar uma possível Se a Márcia me permitir, morreu agora, mas pediria licença para a Márcia para a plenária para colocar mais uma questão que eu acho que dá para a gente levar a cabo já no Conselho Universitário. Nós já tivemos isso em anos atrás com o professor de unidade. Foi o quê? A criação de uma comissão, podemos dar outro nome, mas enfim, chamava naquela época, é horrível o nome, mas Comissão de Averiguação da Unesp. Eu fiz parte, inclusive, dessa comissão. E a gente solicitou todos os documentos que a gente queria e essa comissão teve acesso e fez uma análise disso, tá certo? Deu para ver grandes coisas, mas enfim, a gente teve uma noção do que tinha sido feito e do que estava acontecendo. E eu acho que isso poderia ser levado para esse próximo CO, se houver a criação de uma comissão paritária, vamos defender, perder, mas vamos defender, uma comissão paritária no Conselho Universitário para fazer uma averiguação das contas da universidade. Pode ser Márcia, pode ser plenária. Pode ser? É acréscimo ou é outra? Não, acréscimo na sua, da... Tudo bem, pessoal? Pode ser? Então vamos lá, já votando na proposta, então. Essa criação, na verdade, seria uma solicitação já no Conselho Universitário. Depois, se não houver, a gente buscar outros meios. Isso, seria a indicação, né, para o Conselho Universitário da criação de uma comissão. Sempre vamos defender, né, paritária. Para averiguação, para checar, enfim, depois a gente melhora a redação das contas, dos números da universidade. Sem a participação de membros da reitoria, apenas na assessoria. Eu aviso depois a gente fala lá. Podemos votar já a proposta? Podemos? Então vamos lá em votação. Os favoráveis à proposta se manifestem. Contrários. Abstenções. Uma abstenção. Está aprovado também esse item. Proposta próxima. Taquigrafia. Bora Marilson, vamos pôr essa. Bora Marilson, bom. Está deixando Então, gente, é assim, tem esse formalista embaixo, se o reitor não for votar, nós já fizemos o questionamento, ninguém nos respondeu. Mas a gente pode fazer de novo nesse próximo Conselho Universitário, para ver a situação. Porque se não for, aí a gente vai fazer um pedido de nova, se faça aí nova eleição. Só uma ilustração, mais uma ilustração da história. Eu acho que assim, eu acho que isso deu efeito em Botucatu, daria efeito, pode dar efeito na universidade, mas só para a gente lembrar, a professora Marilza está lá constituída de uma maneira legal por hora, tá certo? Ela está lá no exercício da vice-reitoria, respaldada por todos os documentos legais da universidade. É uma campanha política? Se é assim que nós entendemos, é uma campanha política que a gente vai fazer. Agora, por outro lado, se me permite, eu acho que a gente poderia ir além e pedir que se inicie imediatamente a discussão do processo eleitoral, já também no próximo Conselho Universitário, tá certo? Mas só para concluir, só acrescentar, fora Marilson, eleição já. Pessoal, antes de nada, a gente tem que ter uma preocupação do lado pessoal. A gente tem o lado do reitor, do lado de uma pessoa que está com um problema sério de saúde. A gente não sabe até então até onde vai esse problema de saúde dele. Então, a gente não sabe, a gente não tem a certeza se vai voltar ou não. Então a gente tem que tomar cuidado nesse sentido. Nesse sentido, eu acredito que a gente tem que tomar cuidado, né? Ter bastante cuidado para não, vamos dizer, ofender a pessoa. Não, eu estou falando do reitor. Então, mas o reitor, ele está afastado legalmente.
Ademir, nós já pedimos informações e não veio. Não, mas ensino. É isso que nós estamos falando. Não. É isso. Mas é o que nós estamos dizendo, gente. Ó, o que nós estamos dizendo lá. Não já indicar eleições. Não primeiro saber da situação. Mentira, não tinha indicado. Eu tinha proposto solicitar lá a situação e pós isso. Com relação às eleições, você entender a situação do reitor. Agora, fora Marilson, não está falando. Marilson é legal a gente fazer isso, mas a nova eleição do reitor da administração. Viu, gente? Vamos fazer como a gente faz no Zap. Fora Marilson, quando? Já. A gente fez um volta Herman uma vez que deu trabalho também pro Dorigan. Pessoal, peraí, olha aqui, Juliano. Gente, a questão do Fórum Marilson é o seguinte. Nós tivemos essa ideia lá no Fórum Marilson porque a gente sabe que, politicamente, para a reitora é muito forte isso aí. É muito ruim. É muito negativo para ela. Essa que foi a ideia do Fórum Marilson. Por isso que nós colocamos isso aqui. Entendeu? Porque a partir do momento que você começar a rodar... Em São Paulo não. São Paulo, o nego vai olhar e falar: quem é Fórum Marilson? Quem é Fórum Marilson? Entendeu? Agora, a hora que nos campos, em todas as unidades que vierem aqui, o pessoal começar a escrever nos carros atrás: fora Marilson, ou fora reitora Marilson, é outra situação. A conotação é outra. Entendeu? Vai chegar nela. Vai falar: puta, mas começou em Botucatu, agora já está lá em Prudente, está ainda solteira, está não sei aonde, está não sei aonde. Entendeu? Esse que é o negócio. Essa é a intenção. Entendeu? O movimento de greve tem que incomodar. As ações da greve tem que incomodar. Essa é uma ação que incomoda. E já incomodou. Entendeu? A ponto do vice-diretor da Faculdade de Medicina soltar um puta de um papel fazendo uma baita de uma defesa a Marilson. Então essa é a intenção. Então, a gente pode dizer lá, assim, no comunicado que nós vamos soltar, vamos ter que dizer, né? O terceiro encontro dos servidores administrativos incorporou a ideia de Botucatu. Tem que dar legitimidade ao encontro. Não é encontro. Mas, enfim, acho que vamos lá. Vamos expandir essa ideia junto com os alunos e com os docentes, né? Todo mundo aí. Então. Mas já tem fora também, pessoal. Tudo bem, gente? Tá, vamos lá, João, vamos lá. Pessoal, ali, ó, do jeito que está ali, Ademir, ó, se o reitor não for voltar, olha lá. Ué, se passa uma eleição, que você não for votar. Não é questão, não. A gente tem todo o respeito. A gente tem uma preocupação também com a saúde Agora, veja bem, não há como informar quando ele volta. E se ele volta? Se ele está dentro dos prazos legais de licença, não há como. Mas licença prêmio, João, até onde eu sei, até onde me falaram, se ele for tirar licença saúde, depois de um prazo de licença saúde, ele não pode, ele tem que se afastar de vez. Claro que é. Acima de 3, por exemplo, 3 meses. Se ele tiver 3 meses de licença saúde, ele tem que se afastar. Não tem prazo. Licença saúde não tem prazo. Como é que não tem prazo, Fred? Para reitor tem sim, Fred. Para reitor tem. Pro cargo tem. O cargo tem. Não, gente, nós vamos. Gente, pra gente falar isso e buscar essas coisas, é lógico que a gente está consultando e vamos estar levando. Não é assim, é ferro público, né? Quando a gente fez o questionamento, e o João fez o questionamento no Conselho Universitário, pergunta como é que está a situação e como é que fica a situação da universidade com isso. Não, nós não vamos responder. Ninguém respondeu, pessoal. Ninguém respondeu. Então, assim, o que estão fazendo é empurrando com a barriga. Meu, Ademir e demais, a gente vai buscar a confirmação disso, e se eu salvo o melhor engano, o melhor juízo, como dizia um colega nosso, a CMJ, eu acho que essa condição, Ademir, talvez seja em função de não ter completado 50% do mandato, mas a gente vai verificar. Puxa uma informação, dá mais legalidade para você. Só uma questão de esclarecimento. Ela ia completar 70 anos esse ano, parece que não ninguém agora. Ano que vem. Você aprovou a prorrogação do mandato dela? Talvez 70 anos. João, tem duas coisas, João, tem dois encaminhamentos. O senhor nem está discutindo, ele vai fazer que nem a mesma coisa. Eu também, no ano passado, no ano passado, não, na gestão passada,
o reitor, o Dorigan, não podia ter assumido. Nós tivemos a assessoria jurídica com conversa, você pensava lá, tudo bem. Tá cochichando aí, filho. Pessoal, vamos lá então para a proposta. Tem. Foi votação. Votamos em bloco? Pode ser? Com a observação de que a gente vai apurar, vai refinar as informações legais referentes ao afastamento do reitor e aí só então tomar ou divulgar o que a gente vai divulgar, né? Porque o que a gente divulga, escreve principalmente, a gente é responsável por aquilo que divulga. Então, tudo bem, pessoal? Vamos lá então, mais uma proposta em bloco, se não tiver destaque. Boletins mais ágeis para debater os documentos da reitoria, fora Marilza e chamada para eleição caso o reitor não retorne ou, enfim, caso a gente descubra quando é o aniversário da Maria. Não, aí depois a gente melhora na hora não, vai precisar de depois de dar um trato. Por isso, mais uma vez, um pouquinho de paciência para os que estiveram aqui. Vão voltar para suas casas, vai ter que ficar um grupo aqui, ou o pessoal de Rio Claro, ou mais alguém que ficar, para dar a redação adequada para isso. Então, um pouquinho de paciência, porque a informação não vai chegar na sua casa junto com você. Quer dizer, vai porque você veio, mas senão não chegaria, tá certo? Vamos lá então, os favoráveis a essa proposta se manifestem. Contrários à proposta se manifestem. Abstenções. 3 abstenções. Mais uma proposta aprovada. Próxima, Marcos. Vladimir? Pô, vou botar conta. Haja no Get, hein, gente? Vai acabar com esse toque. Eu já tenho um carro aí. Haja no Get. No Get, mas se ele for na Marilza, pô. A Marilza é bom. Pessoal, vou ser bem objetivo, então, o pessoal já está cansado lá. Pessoal, uma preocupação que eu tenho é em relação aos membros dos colegiados. A nossa representação. Né? A questão da paridade, por exemplo. A paridade a gente já tentou, em algumas situações, no Conselho Universitário, colocar para quem não sabe, já solicitou várias e várias vezes, já se iniciou uma discussão sobre a paridade, mas não deu encaminhamento. O que ocorre? O prejuízo é para a gente mesmo. Né? Nós temos um peso mínimo de 15 com os alunos, 70 docentes, vamos ficar até quando? Até quando vamos ficar nessa situação? Então, eu acredito que nós temos que insistir, não desistir nunca desse assunto. Porque às vezes os assuntos vão para a congregação, vão para encontros de associações de servidores, que a gente tem um encontro anual, estamos no 11º, né, para esses encontros, e assunto de pauta para a gente sempre colocar. Né? Veja bem a situação das federais. De 54 universidades, 37, segundo a informação do próprio Sintunesp, já existe a questão da paridade, o sistema da paridade. Por que a gente vai desistir? Eu sei que é muito difícil, mas se cada um fizer a sua parte lá, cada um na sua unidade, nas congregações, em reuniões diversas, né, colocar essa questão que nós precisamos da paridade, vai ser importante para o nosso movimento. Então isso que eu queria colocar. Tem essa comissão que vai ser montada, é um tema também. Né? Essa comissão que vai ser montada ali no item 1, que é um item super importante. Eu sei que é cansativo. Desculpa, mas inclusive com produção de material. Isso, né? Então isso é um item importante. Né? A questão da terceirização. A gente tem cobrado, somente no CAD, uma discussão sobre a política de terceirização na universidade. E é preocupante também, uma questão pontual da nossa universidade, né, que tem crescido muito. E o posicionamento dos diretores cada vez mais é a favor da terceirização. Inclusive, vários e vários servidores são favoráveis à terceirização, somente na área da limpeza. Isso não é legal, a gente não é legal. A gente tem um subquadro dentro da universidade, né, com vagas providas e previstas, enfatizar isso, contratar via concurso público, não terceirizar o serviço. Né? Então, o que eu quero propor aqui é que saia alguma
alguma moção, algum documento de apoio para que a gente leve no CAD uma proposta que saiu aqui desse terceiro encontro dos servidores, né, da universidade, né, de que se reabra a discussão sobre terceirização. Né, porque cada vez mais a gente vê várias empresas contratadas quebradas que deixam vários servidores na mão. Vocês sabem disso, acho que a unidade já teve problema. Então a gente tem que solucionar esse problema, começar a discutir. Qual é a política da universidade daqui a 10 anos? A terceirização. Vamos terceirizar docente também? Já colocou isso no CAD, no CO. Docentes já ficaram, né? Vamos terceirizar, mais barato então. Não estão preocupados com a qualidade. Os motoristas a gente contrata uma frota. Os motoristas. Então vamos insistir nesse sentido. Essa questão de terceirização é pós-greve. Em muitas situações pós-greve, questão de estrutura administrativa, tem vindo ao CAD várias propostas de criação. Vou dar uma para vocês, por exemplo, que eu mesmo fui contrário. O pessoal da informática, existe um comitê, desculpe quem é da informática, um comitê gestor da informática da reitoria, que fez uma proposta para a CEAPA de criação de 54 sessões. 54 sessões com apoio do CRH, e essa proposta foi para o CAD. E tinha tudo para ser aprovada. Mas a gente fez uma reunião prévia, eu mesmo coloquei, gente, 54. Olha uma situação, ele tem um funcionário que seria chefe dele mesmo. Olha só, ele ia criar 2 sessões para cada área da informática, tudo bem, eles não têm sessões, mas criar funções para o cara ser chefe dele mesmo. E tinha tudo, a reitoria estava aprovando. Nós questionamos muito isso. Era um absurdo essa questão. E seria aprovado. Se a gente não rebate lá, já estava armadinho. Porque a maioria do caso já estava armada. Através do nosso convencimento, dos representantes, a gente convenceu as pessoas que isso não era bom para a universidade, em detrimento de alguns servidores. Então são questões que a gente coloca aqui, que às vezes as pessoas não dão atenção. A greve vai acabar, mas os problemas vão continuar. Por quê? O orçamento, quem faz é a AP, o senhor Rogério. E o senhor Rogério, ele não faz nada favorável a nossos servidores. Não faz nada, ele é contra a nossa categoria. Ele pede para propor, né, depois que vem a proposta lá da AP. Né? Nós fazemos propostas de aumento de base, subsídio do Unesp Saúde, contratação de pessoal, cursos, não só para chefes, para todos os servidores. Vocês viram que esse ano caiu a questão dos cursos dos servidores, né, que serve até para a ODP. Então são questões aí que a gente tem que discutir, aproveitar esse momento, colocar para vocês, são situações que a gente leva para os colegiados, né? Às vezes a informação demora a chegar ou não chega, por isso que a Márcia colocou nas nossas assembleias. Nós fizemos em um mês 5 assembleias na semana, uma a cada dia, com informações diárias, orçamento, paridade. Então, por isso que eu fui até irônico no CAD. Falei, muito obrigado pela greve. Esse zero serviu momentaneamente para a gente abrir, o pessoal sair da zona de conforto. Tem muita gente na zona de conforto. Não só na nossa unidade, mas em toda a universidade. O pessoal só fica esperando, né? Isso criou um recuo lá em Guaratinguetá, a zona de conforto. Eu não estou na zona de conforto. Você está assim, você só está esperando a gente lutar para você receber no bolsinho, né? É simples, fica na zona de conforto então. Então são coisas. Só para explicar a questão da terceirização, que é muito forte na universidade, a questão também das fundações de apoio. Inclusive, conversa que nós tivemos com o procurador na Unesp do Botucatu, terminantemente contra as fundações vai ter um prazo para acabar demitir os funcionários, abrir concurso público, e essas terceirizações têm uma permissividade muito grande. São contratações temporárias, inclusive, de alguma fundação, inclusive, lá em Botucatu, fundo de quintal. A fundo esqueci o nome, esqueci o nome da fundação. Então, é coisa séria, a fundação também é coisa séria. Então, inclusive, cabe ao sindicato, através do jurídico, verificar a legalidade dessas contratações. Sim. O pessoal tem muitos docentes que aproveitam as fundações para proveito próprio. A gente sabe disso, cria curso de especialização e a contrapartida para as unidades é mínima. Só para terminar, tinha 4 assuntos. Eu falo daqui mesmo. Quando se fala em terceirização, o Instituto de Artes é o melhor exemplo disso, que é de jogar dinheiro pelo ralo. Nesses últimos 2 anos, 3 empresas de segurança terceirizadas passaram por lá, nesses últimos anos. Nesses últimos 2 anos e meio, 3 anos. Mas
3 empresas de limpeza, sendo que essas terceirizadas, essas empresas de vigilância de terceira categoria de fundo de quintal, não pagavam os funcionários foram obrigados a tirar a empresa, fazer um outro contrato com uma outra empresa, e essas empresas, os funcionários que não receberam, como o gestor é solidário, os funcionários processaram inclusive a Unesp, e quem vai pagar esse dinheiro? De onde vai sair? Eu só tenho uma questão de encaminhamento. Só para ver se a gente... Lógico, se a gente entrar nesse debate, a gente fica 2 semanas aí. São coisas que são ad eterno em nossa pauta específica até. Mas o que a gente poderia colocar como proposta de meio? Só um questionamento mesmo. Que isso faça parte da nossa pauta específica. Eu acho que no caso do plano de carreira, a gente poderia encaminhar na forma de uma moção e uma solicitação para a recomposição da comissão, que a gente já aprovou, acho que anteriormente, né? Já aprovou. Então podia ser uma moção. Paridade, eu acho que também pode ser uma moção, mas mais do que isso está incluso naquele bendito caderninho azul chamado, agora, PDI, PDI, que foi colocado no nosso estatuto na última reunião, tá certo? Lá tem que a universidade deveria promover. Tinha sido acordado com o professor Doriga que você faria isso no início do ano, ele infelizmente saiu, e a Marisa disse: eu não vou botar nada que me dê trabalho, tá certo? Mas isso está no PDI, isso cabe uma manifestação da gente. No caso de terceirização, acho que a gente poderia obter os números de terceirização, tá certo? Solicitar os números, o valor está no orçamento, mas os números, isso o fórum já fez inclusive. Qual função é terceirizada, para onde, para qual unidade, quantos tem, tá certo? E no caso... Eu poderia só fazer uma pergunta? Não, Esclarecimento? só um minuto. Vamos seguir a ordem, então, que a gente tem 2 inscrições aqui, da Cris e da Beatriz. Aí, Só esclarecimento, porque sobre a paridade, eu gostaria de saber se nas outras unidades houve discussões abertas, tipo congregação para votação ou não. Porque em Rio Preto teve 3 reuniões da congregação aberta para votar a paridade. O João acabou de esclarecer e falar sobre isso, que esse assunto foi tratado na discussão do PDI, da qual nós participamos. Só se fala sim ou não. Se teve ou não, porque na nossa sim, teve. não. GCS sim. Marília sim. Não, sai, você vê assim. Eu não. É um assunto importante que a gente tem que discutir. Isso é muito importante que agora é hora. Tiago, Então, vamos lá. A Cris, ela falou que ia fazer uma proposta. Não, é só uma esclarecimento. Para mim, vocês estão falando muito em terceirização. Só que ontem nós tivemos uma reunião e passou, tipo assim, um projeto de lei, chamado estadual primário, que está já na 3ª instância já de aprovação, que é da privatização. Quer dizer, não é muito pior, não devemos nos preocupar muito mais com isso. A terceirização, ela leva no fim das contas a privatização. Então, mas essa lei, pelo que eu sei, pelo que eu vi ontem, ela é de 2003 e ela já está para ser mais uma votação pronto, você entendeu? Nós estamos assim. Olha lá, essa lei vocês sabiam disso? Eu acho que é bom o sindicato depois esclarecer, né? Posteriormente não. Só uma questão aí, dessa questão que foi levantada, a gente tem a graça que esse deputado é da nossa cidade, tá? De Rio Claro. E se quiser, você até encontrar ele. Parou de tramitar em 2005, e o Anderson lembrou bem. Por que parou em 2005? Não, 2005 foi o último andamento, Valon. O último andamento foi 2005. Só que ele parou. Por que parou? Porque houve uma greve grande nas universidades nessa época. Por isso. Eu só preciso reforçar a questão das terceirizadas. Como o João falou, já está no Fórum das 6 isso, porque não é um caso só nosso, a USP, eles até entram em greve lá. E na nossa unidade, nas assembleias de composição de pauta, tudo, a gente levantou muito isso, identificando inclusive que a opressão em cima deles é maior do que com os
os concursados, né? São os vassalos mesmo. Então, os nossos supervisores dessa área operacional destratam esses terceirizados de uma maneira absurda. Também aconteceu, que nem no IA, de ter mais de uma empresa dando calote, não recolhendo os direitos deles, não recolhendo férias, não pagando férias, nem fundo de garantia. E a gente encontrou uma lei lá que diz, vocês devem até conhecer, que o funcionário terceirizado, trabalhando nas mesmas condições de igualdade, tudo, eles têm que ter o mesmo salário e os mesmos benefícios do concursado. Então, eu acho que poderia bater nessa... Isso não ocorre. Imagina, o salário nosso lá em São José dos Campos é uma vergonha dos terceirizados, né? Lá não passa do mínimo e eu fico até constrangida que nem essa questão da Marilza ofereceu os R$50, a gente negar e eu tenho que explicar para eles, né? Olha, não, né? Não, isso pra gente não. Então, e queria bater mais nessa questão da corresponsabilidade da Unesp, porque a Unesp é a contratante e ela é corresponsável por essas ilegalidades que estão ocorrendo. A Bruna pediu a fala, gente. Gente, eu não quero alongar essa discussão. Terceirização é um assunto longuíssimo, que realmente a gente ficaria aqui 2 semanas. Só um dado que eu me dei o trabalho de fazer as contas conversando com as funcionárias da limpeza de Marília. Hoje elas são em 12. Faço minhas as suas palavras em relação ao assédio que elas sofrem, mas em relação a salário, elas ganham aproximadamente R$600. Elas ganham de salário que a gente ganha de vale. Tá? Eu fiz as contas, somando o salário delas e observando o que é gasto anualmente com a empresa terceirizada de limpeza pela Unesp de Marília. Daria para contratar essas mesmas 12 funcionárias com salário de assistente operacional 1. A metade do que se gasta vai para o bolso da empresa. E eles usam a terceirização com o argumento de que é mais barato. Não é, na prática. Pessoal, só... Pois não, eu gostaria de trazer uma informação da Marilza também. Gente, olha, presta atenção. Calma. Desculpa, mas assim, deixa eu só... Porque assim, todos os pontos estão ali, vamos levar adiante ou não? Vamos levar ponto? Porque nós não vamos debater o assunto aqui, porque senão, esse assunto é levar adiante para a gente fazer a discussão com quem tiver... Eu não queria pôr para discussão, pessoal. Eu sei, é importante, eu sei que é muito importante, mas a gente não falou, os colegas vão ficar 2 horas debatendo cada ponto desse. Mas assim... Já foi debatido antes. Isso, esses assuntos já estão em pauta, inclusive, já estão sendo discutidos, todos esses assuntos aí. Agora, o que nós podemos fazer é reforçar uma discussão em cima disso. Agora, porque senão a gente vai fazer o debate, nós vamos ficar aqui. Só cai no debate se havia divergência. Não tem divergência. Me desculpe, não é questão... Mas não tem divergência, Demir. Não é questão de divergência. Mas se nós formos contar cada caso, cada ponto desse, a gente for contar um caso em cima, nós vamos embora. Eu acho que não é você. Não, a colocação é o seguinte, todo mundo teve direito a item a item. Então, o último item, todo mundo teve o direito, Alberto. Não é porque deu discussão também. Deixa ele falar só e pronto. Você pode falar, mas eu estou dizendo para a gente não ficar debatendo. Terceirização acabou. Isso que eu falei para você, acabou assim. Terceirização não vai ficar até amanhã mesmo, não tem dúvida. São assuntos palpitantes. É o tempo, né, Demir? O tempo, né? Ainda pedi paciência no início da minha fala. Pois é, mas você já... Desculpa, mas era 2 minutos de fala para a defesa. Alberto, teve gente que ficou num item. Meu Deus, não vamos discutir isso não, vamos embora, vamos embora. Segue o inteiro, segue o Não, inteiro. Demir, nada contra. Eu estou falando que senão a gente está no debate aqui de cada ponto. Em votação, ninguém é contra. Mais uma proposta, em votação então em bloco, com os encaminhamentos que a gente falou aqui durante a discussão, tá certo? Os favoráveis se manifestem, contrários, abstenções. Está aprovado também esse ponto, então. Vamos para o enterro fúnebre. É uma informação bem breve, eu não sei se bem breve. Não sei se vocês puderam ver na videoconferência que foi postada no site, mas uma videoconferência que a Marilza fez com os diretores.
não com os representantes, com os diretores. Ela diz o seguinte: eu recebo pedidos de contratações de açougueiros. Nada contra os açougueiros, mas eu não quero contratar açougueiros, eu quero contratar profissionais vinculados à atividade fim da universidade. Essa é a posição da nossa reitora. Ela quer terceirização sim, tá? Não, não está funcionando aqui. Não, essa é WFU, todo mundo tem essa. Jurandir de Botucatu, vamos lá. Moção de repúdio. Jurandir esclarece. Pressão dos chefes. Não ao corte de ponto. Fora Marisa. Podemos aprovar em bloco isso e já temos contemplado em alguns outros assuntos. Se precisar de uma redação, Jurandir. Transigência da negociação. Pelo tratamento que deu nas nossas questões e tal. E a abertura de negociação de Tudo bem, pessoal? Podemos também votar em bloco isso daí? Vamos lá, favoráveis, se manifestem. Contrários à proposta. Abstenções. Aprovado. Vamos lá. Ora, Marisa, aprovado de novo, olha lá. Fora Marisa de novo, como Wagner e Água. Eu acho que do Wagner bem, fica como também um adendo do encontro e tal, mas tudo bem, Wagner? Pode ser? Irene Botucatu. Tá muito caro a vela. Tá muito caro a vela. Não vou gastar a vela em Vai fazer o enterro. O enterro simbólico. O próximo ato a gente faz o enterro simbólico. Tem o fúnebre do Clesp no próximo ato, via pública no próximo ato, então você completa. Mas... O aluguel desse caixão foi que tá, hein? Em São Paulo. Acho que não está comprado. Ah. Tá pronto já. Próximo. Tem a proposta de Sorocaba. Vamos votar então? Está de acordo? Tá, tem a proposta de Sorocaba. Não tem alguém que apresentou? É o Moreno, de Sorocaba. Moreno. Pode ir. Só observação. Eu diria preventivo. Eu diria preventivo porque é o seguinte: a proposta, ela não foi para o CO. Se for para o CO, ainda tem um voto qualificado, tem que nem ser aprovado. Eu diria só se passar para o CO. E com relação também ao que vocês disseram contra levar juridicamente as questões da greve, eu diria que o caso, ele citou o caso lá do corte de ponto, é porque é o seguinte, todas as decisões têm que ter fundamentação. No caso do corte de ponto, não existe uma lei que proteja o servidor público. Ela usa analogia à lei do setor privado, que diz que é a suspensão de ponto, entendeu? E a suspensão do contrato de trabalho significa o não pagamento de salário, o trabalhador que não trabalha não recebe salário. Por isso é julgado dessa forma. Claro que vai para a segunda instância, mas desde que haja uma boa fundamentação, como eu falei, é um direito líquido, é certo, e cabe mandado de segurança, eu acho sim que é interessante. Tanto é que essa discussão, houve greve no ano passado, e vai rediscutir, eu acho que é um direito líquido e certo, acho que seria importante sim o mandado de segurança. Alguém explica? Se for pautado, É mandado. É mandado. Não. Se for pautado numa reunião do CO, é que às vezes ela leva no dia da reunião. Ela põe como inclusão. Deve ser consultado. Não, estou querendo dizer o seguinte. Talvez seja interessante. Digamos que a reitoria coloca lá na pauta a discussão do próximo CO. Rediscussão do 5%. E aí sim, já de imediato poderia entrar com mandado de segurança.
Pode ser. Mas independente de votação, porque pelo menos aí não seria votado. Se não é votado, não se discute, paga-se primeiro e aí depois não tem como voltar atrás. Mas se for inclusão de pauta? Gente, exatamente, a gente pode fazer isso. Agora veja bem, o CEO pode reconsiderar qualquer decisão que ele tomar. Sim, mas é o que eu estou falando para você. Certo, se tiver voto qualificado. João, é o que eu falo para você. Mandado de segurança é contra ilegalidade ou abuso de poder. Não é ilegal, porque o CO pode votar novamente. Não é legal, mas é abuso de poder. Uma coisa que já concederam, eles quiserem tirar. Veja bem, ainda mais, o CEO aprovou condicionado. É assim, se der. Vocês lembram dessa parte do se der na proposta da equiparação? Não, essa não. Essa não. João, essa passou na comissão de orçamento da universidade. Os 5%, a priori eles não queriam colocar, nós conseguimos colocar na comissão de orçamento, aprovou-se no CAD por unanimidade e foi para o CO. Então, ela está na peça orçamentária de 2014. Só que eu vejo um problema também. Pessoal, acho que a gente tem que tomar cuidado com algumas situações. E veja bem, nós temos, as nossas decisões são pautadas pelos colegiados, através de estatuto, regimento geral. O CO, infelizmente, ele pode reconsiderar, como o João disse, ele pode reconsiderar. O que a gente tem que trabalhar? Trabalhar, antes de entrar com isso, acho que a Morena foi interessante, mas trabalhar com os diretores para que isso não ocorra. Uma medida preventiva. Agora, você colocar um mandato de segurança por uma questão que o Conselho Universitário, o órgão máximo dessa universidade, ele decidiu, infelizmente, eu acho que é muito difícil de ganhar. Eu acho muito difícil. Então, mas é o que eu falei. Não, pode ser preventivo, mas é o que eu falei. Não é ilegal, ele pode rediscutir. Mas o mandato de segurança é contra ilegalidade e abuso de poder. Na tese de defesa, na tese de argumentação do mandato de segurança, você usa o abuso de poder. Pode ser antes ou depois. Principalmente se ele vier acontecer durante o mês de agosto. Porque no mês de agosto, você já, dia 1º, já passou a votar e você já está trabalhando com esse 5% fazendo parte do seu salário. Porque na concepção que a gente tem, o 5% já estaria dentro. E aí, como você pode, dentro do mês, você mudar no meio do jogo você muda a regra. Enfim. Ó, pessoal, o que pode ser feito? Cada um tem uma proposta diferente. O que pode acontecer é o seguinte: se isso chegar no CO, se chegar no CO, não tem outra alternativa a não ser entrar com a segurança. Aí é repressivo. Sim. O que vai acontecer? Se chegar no CO, a gente vai tentar fazer com os nossos diretores. O que a gente pode fazer? Todo mundo pega os seus diretores e conversa com eles. Isso a gente tem que fazer. É, preventivo. Chegou no CO, não tem outro jeito. O CO aprovou, aí não tem outra alternativa para a gente a não ser entrar com mandato de segurança. É isso, não tem como ir atrás. Agora, entrar com mandato de segurança preventivo, eu acho que foi isso. Porque aí é peitar o CO e eles vão fazer de propósito. Então a gente tem que tentar não chegar lá. Se chegar, entrar com mandato de segurança, só que dá para fazer. É isso. Eu só queria esclarecer. Marília teve duas experiências importantes. Uma, com relação à questão prévia que você colocou com diretores. A gente chamou o nosso diretor lá, o ano passado, ele se comprometeu que votaria com a proposta nossa, que o Cinesp estava levando, e como a maioria dos diretores votou contra. Certo? Nós tivemos também uma outra situação, que a congregação votou algo a nosso favor, o diretor se comprometeu a levar a posição da congregação e votou contrário. Então, palavra de diretor parece que é a mesma coisa que palavra de reitor, não muda nada. Com relação a mandado de segurança, a gente tem aí a resposta do Cinesp, que entrou, não pode ser descontado salário de uma greve que não foi julgada. E foi. E em primeira instância se perdeu. Então, o que vai dar para nós garantir que esse 5% vai ser pago? É o barulho que nós vamos fazer. É só isso. Gente, ação política. Pessoal, é exatamente isso que eu ia colocar aqui.
Eu acho que a gente fazer o papel de conversar com o diretor tem que ser feito, obviamente tem que ser feito. Que a gente vai ter garantia que ele vai lá e vai votar favorável ou não, isso a gente não tem. Isso a gente não tem. Mas o maior poder que a gente tem é o poder da comunidade pressioná-los dizendo, olha, vocês vejam o que vocês vão fazer lá. Porque obviamente o que vocês fizerem lá vai revoltar ainda mais a comunidade. Porque tem muita gente fazendo a continha, esperando esses 5% em agosto. E aí vocês vão tirar isso, e é fazer aquela continha, gente, ó. É tirar de lá, porque na realidade o que eles estão fazendo? Eles estão tirando uma coisa da gente, para a gente mesmo subsidiar um reajuste de vale alimentação e, obviamente, subsidiar também os 3.415 para os docentes titulares. E isso a gente não pode deixar acontecer. Então é a nossa mobilização, é a nossa força que vai dar o tom da decisão lá, certo? Então, mais do que isso, a gente tem que fazer. Eu já fiz conversa com os diretores em Araçatuba, e lá teve o corte de ponto. Inclusive eu coloquei para um dos diretores. Essa proposta que foi aprovada lá, é uma proposta que era da reitoria, não era nem a nossa proposta, certo? E vocês votaram, inclusive por conta de que os servidores que permaneceram em greve, naquelas unidades que vocês descontaram um ponto, justamente isso aí foi um ganho daquela mobilização. Vocês vão devolver o salário que vocês descontaram desse pessoal, se vocês tirarem os 5% de lá? Então, obviamente, é a nossa mobilização e a nossa pressão que vai fazer esses caras mudar, não mudar de ideia, não mudar a sua votação lá. Gente, é assim, mas deixa eu só... a gente não fez essa discussão, mas em diálogo com a assessoria jurídica, o Moreno tem razão, não no ponto específico da coisa, mas de uma decisão do Conselho Universitário, o que o reitor tem que fazer? Decidiu, você tem que aplicar, ok? Não dá para discutir uma rediscussão, porque o Conselho Universitário pode voltar atrás, fazer uma rediscussão. Mas nós podemos, depois, não adianta querer discutir no mandato de segurança antes, que isso não vamos para lugar nenhum, depois de todas as nossas ações, se acontecer, nós podemos sim entrar na justiça. Entrar na justiça não tipo assim, não para mexer na carreira coisa e tal, mas por conta de uma decisão e que não foi implementada e que depois foi discutida e retirada. Pode, tem todo esse processo que o Conselho Universitário pode fazer. Mas nós podemos, a viabilidade de uma ação não quer dizer que a gente não vai ganhar, né? Mas que pode acontecer depois de uma decisão, a gente sim entrar na justiça, ou buscar a justiça, né? Tá bom, boa votação. Bom, vamos votar isso aí? Eu acho que pode, só para ajudar, gente, assim, se depois de todas as discussões, se não houver, se houver a retirada, vamos dizer, do nosso 5%, que se impede aí. Pode ser, Moreno? Tudo bem, Moreno? Pode ser? É bem assim, depois da ação política efetiva que nós temos que fazer, se não houver resultado, aí sim, a primeira ação política. Imediata, porque por isso eles têm que convocar a coisa para ver a nossa reação. A gente se cala. Ó, a redação depois o pessoal acerta aí. Vamos avançar, tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá, em votação também essa proposta. Os favoráveis se manifestem na proposta. Contrários, abstenções. Aprovado também essa proposta. Próxima é essa, Marisa do Eduardo. Abaixo assinado sobre a discussão do pagamento da carreira agora para agosto, né? Abaixo assinado com os membros do CO. Me corrija aí, cadê o... você quer falar? Seria abaixo-assinado para os diretores e para aqueles que têm membros na sua unidade, né? Encaminhar para que eles levem ao CO. Isso se não tiver congregação antes, né? Se tiver congregação, a gente pode levar para o abaixo-assinado e ainda tirar da congregação um repúdio contra isso. Tá? Sim, mais uma ação. Né? O abaixo-assinado é por conta de ser breve, né, a
congregação, o CO, né, a possibilidade de ser feita uma extraordinária, essa discussão, que pelo jeito, para que se retire tem que ser, porque a ordinária seria dia 28 de agosto, só que elas já estão chamariam o anterior. Então, desculpa, essa discussão, se entrar, vai entrar no dia 28, conforme ela programada. Independente de vai entrar no dia 28. Não essa agora, porque essa agora é específica para outro assunto. De outro assunto, não, mas então, isso também. Aí, imagine só, eles vão no dia 28, então ela já vai dar orientação para os RHs assim, ó, não paguem. Até vamos esperar o CO. Então, já fica, né, complicado. E aí, até por isso que a gente precisa pensar em algo até em relação a essa questão de mandado de segurança, aí, porque, enfim. Aí, fora a discussão, os servidores, aí amadurecer isso, trazendo falando com o James, que ele já fez alguma coisa, que o James é o servidor lá de Araraquara, né, mas amadurecer essa ideia, inclusive, para as outras unidades, os outros campos, e aí o resto, acho que é tranquilo. Pessoas, né, especialistas para poder, só especificando, que trabalhem com esses números para trazer e fazer indicativos, né, com os números que sejam, logicamente, favoráveis à categoria, né, porque, como a gente fala, até muitos professores falaram, os economistas trabalham com os números da forma como bem interessa para eles. Que assim a gente faça também. E o resto, acho que não. A questão de encaminhamento já foi contemplada anteriormente. Aí, propostas, tratar em algum momento, né, discussão, na verdade, aqui, nessas encaminhamentos, seria discussão, até mesmo durante a greve, nas assembleias, que a gente discuta meios, né, de repensar a universidade, a questão administrativa da universidade, que é algo que não adianta a gente. Toda essa questão de terceirização e uma série de coisas, a terceirização ela acontece na universidade. Eu costumo dizer que por uma incompetência, por uma má administração da faculdade. Né? Se a gente não tivesse por exemplo, essa expansão desenfreada que aconteceu, a gente teria, com certeza, refletiria um comprometimento menor, uma série de questões aí, não teria funcionários sobrecarregados, enfim. Né? E aí essa questão do canal de comunicação também, algo parecido com o do Skype que foi levantado, mas algo um pouco talvez até mais simples, né, ou mais rápido.